E aí pessoal, Radamés Aligna, estamos agora com esse primeiro vídeo do canal. E eu fiquei por um bom tempo pensando no que eu poderia falar desse primeiro vídeo, o que eu poderia tratar tanto. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma coisa que eu vou estar falando de 5 personagens bíblicos do Novo Testamento que eu admiro. Ele vai ficar meio que num formato de top, gente, mas eu não estou fazendo um top. É só para dar uma de colocação ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas é uma posição de top, tá? Valendo lembrar que nesse primeiro vídeo eu deixei de fora a pessoa que é o motivo, a razão de toda a Bíblia, que é Jesus, porque senão ele fica covardia botar Jesus em qualquer top que a gente queira colocar, covardia simplesmente a gente está colocando que ele sempre vai ficar em primeiro lugar, sempre é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está sempre acima, vai estar sempre acima mesmo. Então, nesse top que eu. Top não, nesses 5 personagens que eu mais admiro do Novo Testamento, vamos lá para ele. 5 personagens que eu mais gosto, poderia colocar ele na quinta posição, se chama Felipe. Cara, Felipe é simplesmente uma pessoa que a Bíblia até relata pouco dele, não é relatado muito dele, mas sempre quando retrata de Felipe, sempre retrata com um feito tremendo que demonstra relativo à intimidade que ele tem com Deus. Lá em João, capítulo 1, é uma das primeiras passagens onde é encontrado Felipe. Aí depois já pula lá para Atos, aí ali é muito... Nossa, essa passagem eu gosto demais, ali em Atos. Vou deixar certinho a descrição ali embaixo com os versículos para vocês, tá? Ali em Atos, Felipe tá andando e passa uma carruagem, ali dentro tinha um eunuco. E esse eunuco estava, por acaso, ele estava lendo as escrituras. E ele estava bem no livro de Isaías. Ele estava lendo aquelas escrituras ali, e Felipe dá aquela olhada assim de pescoço, assim, estica o pescoço, dá aquela olhada e vê o cara. E a carruagem andando, Felipe dá uma corrida ali do lado, encosta na carruagem do lado ali, e começa a falar com o eunuco. E aí, o que tu tá lendo? Bah, mas eu não tô entendendo o que eu tô lendo. Aí ele, tu precisa de alguém que te explica? Então eu me disponho. Aí ele para a carruagem, Felipe entra dentro da carruagem e começa a explicar para o eunuco. Começa a evangelizar aquele eunuco. E ali o eunuco tem um entendimento de quem é Jesus e se propõe até a ser batizado. Ele pergunta, o que me impede agora? Entendi, beleza, é isso mesmo. O que me impede de eu ser batizado? Nada, tem até um riozinho ali do lado, vamos lá. Aí Felipe vai lá, batiza o eunuco, sai, cumpre o propósito que Deus tinha naquele momento, porque você vai pensar por que Felipe ia estar andando naquele lugar, naquele momento, justamente naquela hora. Mas Felipe vai lá e cumpre o propósito de Deus que tinha naquele momento, mas Deus já tinha um outro propósito para ele. E esse outro propósito que Deus tinha preparado para ele precisava estar em outro lugar. Então Felipe começa a estar andando, quando ele está andando assim na saída da cidade, quando ele vê ele, puf! Cara, o homem simplesmente é transportado, cara. Ele sai de uma cidade e vai para outra. Aí quando ele chega lá, já começa a pregar o evangelho, já vai, já faz, e por aí vai. Então, tipo assim, um cara que simplesmente é transportado para cumprir um propósito de Deus, para mim ele merece uma consideração, eu mereceria estar em quinto lugar, assim, vamos dizer, nesse top que eu coloquei, né? E vamos agora para o nosso quarto lugar. Em quarto lugar, eu escolhi uma pessoa que também é bem complicado em não colocar ela no top, que se chama Estevão. Cara, Estevão foi o primeiro mártir de dentro da igreja. Foi uma pessoa que foi presa, né? Estava sendo julgado ali no meio, e ali ele começou a descrever toda a, vamos dizer assim, a defesa dele, né? E ali ele começa a falar e começa a evangelizar ali também, começa a falar de Abraão, começa a falar e vai indo, conta toda a história dele, conta toda a história, até um contexto histórico, começa a abranger as escrituras, começa a explicar. E o povo lá dele dá pedrada nele, começando a dar pedrada nele, começando a dar pedrada nele. Aí ele disse, gente, não tem problema, pois eu já enxergo agora para onde eu vou. Então, Estevão ele esteve disposto a se sacrificar pelo evangelho. Ele esteve disposto a se sacrificar para conhecer as pessoas, para levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Tá? Isso valendo lembrar que foi logo ali, logo Cristo recém tinha morrido. Nós estamos falando ali no comecinho, no berço do evangelho, onde os caras estavam começando a perseguir os cristãos.
E Estevão foi o primeiro a ser capturado, não voltou atrás em nenhum momento. Em nenhum momento Estevão voltou atrás, negou a fé dele. Ele sempre esteve disposto a seguir com a fé dele e disposto a defender o Jesus que ele conheceu e o Jesus que ele tanto mudou e marcou a história da vida dele. E até hoje ele é marcado como o primeiro mártir dentro da igreja, e eu não tinha de fato como deixar ele fora desse top. Agora vamos ao meu terceiro lugar. Bom, gente, vamos lá, aqui começa o pódio, e aqui é onde vai começar um pouquinho da treta, vamos assim dizer, mas vamos lá. Em terceiro lugar, eu vou deixar duas pessoas empatadas. Na verdade, vai ser 6 pessoas, mas eu vou deixar em terceiro lugar duas pessoas empatadas. Pedro e Thiago. Cara, Pedro dispensa palavras, né? Pedro, em Mateus 17. Lembrando que todos os personagens que eu tô colocando nesse top, embaixo eu vou estar deixando a descrição do vídeo Embaixo eu vou estar deixando a descrição do vídeo, onde tá as passagens, as principais passagens deles na Bíblia. Por exemplo, Estevão vai ter lá em Atos capítulo 6. Mas enfim, Pedro dispensa comentários, né? Pedro foi um dos 3 discípulos mais achegados a Jesus, era bem tempestuoso, porém ele amava Jesus de fato, né? E ele foi um dos primeiros a ter uma experiência, vamos assim dizer, tremenda, que Jesus chama os discípulos e pergunta quem eu sou. Isso até vai ser tema de um vídeo mais para frente, mas Jesus chega e pergunta quem eu sou e quem eu sou para vocês, e ninguém responde nada, e Pedro foi o primeiro a dar a resposta. Pedro diz, não, tá o Cristo. Então, Pedro sempre, vamos assim dizer, a palavra mais certa seria sempre sanguíneo, sempre na frente, sempre está disposto ali. E Pedro fez grandes milagres, Pedro fez grandes obras. O cara da porta de Formosa, Pedro simplesmente levanta e anda com ousadia e vem que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, simplesmente levanta e anda. E Pedro fez isso. Então, nós vemos que Pedro, quando ele custou um pouquinho, porque depois, né, que Jesus morre, ele voltou a pescar, né? Ele simplesmente voltou a pescar, tal, até de novo ele teve um encontro com Jesus, de novo no Mar da Galileia. Jesus dá um peixinho lá para ele e tal. E ali Pedro tem de novo um novo encontro com Jesus, ali Jesus dá de novo nele ali, confronta ele de novo, e no fim ele acaba aceitando de novo a fazer o evangelho, aceitando de novo o chamado dele, ser pescador de homens, não mais pescador de peixe, e tem um grande ministério que é conhecido até hoje, andou por tudo, andou pela Babilônia, e chegou a Jerusalém, e chegou a Roma também. Então, Pedro merece estar no nosso top, né? Eu coloquei ele em terceiro lugar. Mas também, como eu falei, tem uma segunda pessoa que eu coloco em terceiro lugar, que é Tiago. Cara, Tiago é também uma pessoa fantástica, né? Ele escreveu o livro de Tiago, né? Então, ele era o responsável pela igreja em Jerusalém quando Pedro partiu fazer missão, né? Hashtag partiu missão, né? Quando Pedro partiu fazer missão, quem ficou em Jerusalém cuidando da igreja? Quem foi o pastor local de Jerusalém, vamos assim dizer? Foi Tiago, né? Foi Tiago. Então, Tiago cuidou muito das pessoas ali em Jerusalém. Tiago foi, vamos assim dizer, ele era o responsável por cuidar do pessoal em Jerusalém, aquele pessoal que ficou na capital ali, aquele pessoal mais, vamos assim dizer, aqueles judeus que acabaram entendendo que Cristo era o Messias, né, o cumprimento da promessa. Então, ali ficou Tiago cuidando desse povo, e foi uma igreja que cresceu poderosamente. Então, em base em oração, em comunhão, em tudo isso. Então eu coloco esses dois aqui em terceiro lugar, né? Porque é complicado para mim tirar Tiago. Tiago é um personagem bíblico que eu gosto muito dele. O livro de Tiago fala muito sobre oração, fala muito de orar um pelo outro, que é algo que a igreja precisa. E empatei ele ali com o Pedro, mas deixe aí nos comentários se você acha que eu tô. Bota aí nos comentários a sua opinião acerca disso. E vamos agora à nossa medalha de prata. A medalha de prata aqui eu vejo que vai começar uma treta, mas vamos lá. A minha medalha de prata vai para Paulo.
Mas tu vai botar Paulo em segundo lugar? Eu falei, vou botar Paulo em segundo lugar. Cara, Paulo foi fantástico. O cara que me escreve 2/3 do Novo Testamento, bem dizer, todo sozinho, tá? Dos 27 livros, 2/3 foi ele que escreveu. O cara que aconselhou a igreja em Roma, o cara que aconselhou a igreja de Corinto, o cara que aconselhou a igreja de Éfeso, o cara que, vamos assim dizer, ajudou a instituir, a organizar a igreja, porque tipo, tava todo mundo com aquele poder, tá todo mundo entendendo que era o Espírito Santo, mas ninguém tava entendendo o que fazer. É uma das pessoas que mais se explica acerca dos dons do Espírito Santo, tá? É uma pessoa que fala acerca da nossa filiação, tá lá em Romanos capítulo 8, né? Versículo que todo mundo fala. Paulo também fala bastante do Espírito Santo. Paulo também tem uma revelação acerca dos sinais dos tempos, né? Então, tudo isso mostra Paulo como um homem que teve uma intimidade muito grande perante Deus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele foi o único apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, não foi discipulado por Jesus em vida, né? O encontro com Paulo foi na estrada de Damasco, ali. Né? Esse também vai estar embaixo ali na descrição. Como eu falei, vai estar todas as citações ali embaixo na descrição. E está andando no meio do caminho de Damasco, ele simplesmente tem um encontro com Jesus. A partir dali, aquele Paulo que perseguia, Saulo, na verdade, né? Aquele que perseguia, cidadão romano que perseguia todo judeu, se converte, entende quem é Jesus na vida dele e agora passa a ser de perseguidor a perseguido. E ali ele não parou, cara. Ele ganhou a Ásia, ele ganhou a Europa, toda conhecida na época. Então, o homem de Deus, simplesmente, ele entendeu a pessoa do Espírito Santo. Ele foi uma das pessoas que mais entendeu também quem era Jesus acerca da... Mas, na minha opinião, eu ainda coloco ele como no segundo lugar. Agora vamos à minha medalha de ouro, gente. Vamos lá. Vocês estão pensando, o cara me bota Paulo em segundo, quem que ele vai botar em primeiro? Em primeiro lugar, eu vou botar o apóstolo que eu mais admiro. O apóstolo que eu mais considero. E o evangelho, o escritor do evangelho, que para mim é o mais tremendo, assim, é o que mais revela características de quem é o autor da vida. Eu estou simplesmente falando de João. Cara, eu boto em primeiro lugar João, não porque muitos teólogos dizem que ele era o discípulo querido de Jesus, não é nem nada disso, gente. Eu coloco João porque todos os... Mateus, ele traz uma genealogia de Jesus, Lucas traz uma genealogia de Jesus, mas um fala de genealogia de Jesus por Maria e outro fala de a genealogia de Jesus por José, tá? Mas João, ele vai na veia. João capítulo 1, ele já fala bem assim, gente, e no princípio o verbo era Deus. E o verbo estava em Deus. Aí ele vai falando todo do versículo 1, João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, cara, ele está descrevendo quem é Jesus. Ele está falando de Jesus. Depois desse versículo, ele começa a falar de João Batista, que é aquele que prediz a vinda do Cristo, né? E depois ele volta a falar de uma maneira de Jesus, mas também falando acerca de nós. Aí ele fala no versículo 11, se não me engano, ele fala assim, e ele veio para os que eram da sua terra natal, porém eles o rejeitaram. Porém deles o direito de todos aqueles que nele crê serem chamados filhos de Deus, não segundo a carne e não segundo a sua vontade, mas pela vontade de Deus. Cara, João, ele expressa, nesse primeiro capítulo, ele já expressa quem é Jesus na sua eternidade. Ele já fala da promessa messiânica, daquele que iria trazer, e ele também já fala que nós somos filhos de Deus. Ele já outorga isso, já ali nos primeiros 15 versículos dele, ele já dá um resumão geral de tudo. Depois ele vai seguindo, ele vai contando toda a história do caminhar de Jesus, tá? Tanto é que se tu pegar, eu tenho a minha Bíblia, ela fica em vermelho as frases de Jesus. Cara, Mateus e João são os dois lugares que mais tem Jesus falando. E João ainda tem um pouquinho mais que Mateus. Cara, é Jesus falando puro, cara. Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários os seus 5 personagens que vocês mais gostam do Novo Testamento. Vale outras menções honrosas. Vale Áquila, vale Simão Cirineu, vale Rufo, vale Marcos, vale Lucas,
Vale vários outros evangelistas que estão ali, Barnabé, Timóteo, todos eles são personagens que eu admiro também na Bíblia. Porém, como eu falei, eu separei 5 e botei 5 que eu mais admiro. Mas todos eles são menções honrosas e merecem estar colocando. Deixa aí nos comentários, tá? O teu top, vamos assim dizer. E era isso. Que Deus abençoe e que tenha uma semana abençoada.